Olá, noveleiros, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje estou aqui para trazer para vocês a parte 5 da história de Juquim e Lorena. Então, se você gostou, já deixa o seu like, já hype bastante esse vídeo porque ajuda muito aqui para a gente estar trazendo mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal, comente bastante e sem mais delongas, bora pro vídeo! É uma índia com colar, a tarde linda que não quer. Mas que bom, mas que triste ao mesmo tempo. Não gostei dela ter atrapalhado a viagem de vocês, gente. Me desculpe. A viagem foi maravilhosa. E a gente vai voltar muitas e muitas vezes, né? Dessa vez foi só pra Lorena conhecer. Casper. Vou chamar ele para dar um oi para vocês. Voltaram. Eu tô muito atarefado com uma pesquisa. Casper, você não quer contar um pouquinho pra gente sobre essa pesquisa? Uma pesquisa de curadoria de arte. Sejam bem-vindas. Que ele tá mudado. Ele tá. Jux, eu pensei que você podia saber uma maneira da gente descobrir essas coisas. Não é minha especialidade, mas eu posso ver o que eu consigo fazer. Ainda me admira muito, vou confessar aqui pra vocês que a forma como a Lucélia consegue enganar todo mundo e todo mundo cai na conversa dela é realmente impressionante. Gente, fala aí, deixem aí nos comentários o que vocês acham da Lucélia e qual o fim que vocês acham que ela vai ter na novela. Quem será? Queria falar com o seu Casper das Matas. Tá? Você quer falar comigo? Tá querendo mostrar uns negócios de arte aí pra você, mano? Se o assunto é esse, acho que vocês podiam conversar ali na galeria. Por favor. Você dá licença aí? Toda. Buguei. Quem é esse homem? Ele é apenas o chefe do tráfico da chacrinha. Eu troquei tiro com ele e tudo. Conheci ele, deu carona pra gente da chacrinha pra cá. Como assim? Meg? Porque ele praticamente obrigou a gente. Até você que é polícia, se ele te ameaçasse, você entraria. Ele que não tentasse. Mas eu acho que a teoria da Lucélia tá certa. Se eles chegarem aqui, vocês seguram eles. E aí eu vou ali no escritório e vejo se eu encontro alguma coisa. Tá. Gente, fala sério, se fosse com vocês, o pai de vocês ou a mãe começasse a agir super estranho e do nada, uma coisa que nunca aconteceu, um traficante batesse na sua porta e dissesse que queria conversar com a pessoa que tá estranha na sua casa. Gente, por A mais B, ele seria um drogado. Graças. Essa máscara é igual a que os assaltantes usaram no... Hoje é o primeiro campeonato. Será que o Casper tá envolvido no roubo das Três Graças? O Casper tem uma máscara idêntica que os assaltantes usaram. Sempre foi obcecado por essa escultura. Isso aqui é no mínimo muito suspeito. E aí, descobriu alguma coisa? Não, nada demais. Mas é isso, gente. O Casper é super organizado, meticuloso. Você acha que o Casper ia deixar vestígio de droga pela casa? E assim, é impressionante como que o relacionamento da Juquim e da Lorena evoluiu tanto, né? No começo ali era aquela timidez, a Juquinha dando passos lentos, a Lorena naquele processo de descoberta. E hoje elas são tão perfeitas juntas, cada dia que passa a gente sente essa sensação mais forte. Mas, gente, se não for por isso, tanto ele faz nessa galeria com Bagdá. A Célia andou arrastando asa pra esse cara já. Esse bandido perigosíssimo, ela sabe onde tá se metendo? O Célia parece ter um parafusamento. Eu quero comprar algumas das suas obras. Vou te levar na minha lojinha lá. Se for pra comprar meus bagulhos, você pode ir lá na comunidade a hora que você quiser, mano. Tá? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A morte do Jorginho Ninja aparentemente foi por causas naturais e não tem nada a ver com o desaparecimento da neta da Gerlúcia. Por isso que eu quero conversar com a Samira. Aí a gente vai conseguir esclarecer as coisas. Afinal das contas, foi até bom eu ter voltado mais cedo da viagem por conta da família do Casper. Assim, eu te ajudo nessa missão e você não fica sozinha. Ele tá super preocupada, estão achando até que ele tá envolvido com droga. E tá? Eu ainda preciso entender melhor o que tá acontecendo, mas que ele tá diferente. Vocês não vão acreditar quem é que tava ontem na galeria. Bagdá. Mas o que eu queria contar pra vocês é muito mais importante do que Ela isso. tá cheia de mistério. Trabalho, querido. Vambora. Voltei mais cedo da minha viagem, por conta da família do Casper. Fui tentar entender o que aconteceu. Entrei no escritório dele, comecei a dar uma olhada nas coisas que tinham lá e vocês não vão acreditar. Aqui, eu conferi com vídeo.
Vamos combinar aqui também. Aquela profecia de que todos que obtêm a estátua vão pro buraco, por essa história aí tem tudo para se concretizar. Gente, ele literalmente tá totalmente cego, capaz de fazer tudo por conta de uma estátua. E isso tava no meio das coisas do Casper. Tá bom. Tá entrando no sistema. Luiz autorizou a prisão preventiva da tal Samira. Bora atrás dessa Samira agora e vamos fazer uma visitinha pro Ferete. É agora. Não sei, eu acho que eu e Viviane não tem mais volta. Eu queria, não sei, tentar entrar nesse circuito, fazer alguma coisa. Mas por que você não me fala? O que aconteceu pra vocês dois brigarem? Foi uma coisa de namoro. Existem milhões de coisas de namoro. Eu posso falar com a Viviane, eu posso... Não. Por que você não confia em mim? Essa briga com a Viviane tem alguma coisa a ver com o nosso pai? Com a fundação. Demitiram ela, foi isso? Ela descobriu um esquema. Confirmei, agora ela não quer nem me ver pintado de ouro. Alguma lambança do nosso pai? Prefiro que você não saiba, Lorena. Uma coisa muito errada. Você tem uma namorada policial. Eu te conheço. Você vai se sentir culpado, você não vai conseguir segurar isso, você vai se sentir na obrigação de contar tudo pra ela. Se eu contar alguma coisa pra ela, não vai ser por amor, nem por caretice minha, Léo. Vai ser por obrigação. E eu tô aqui, Léo, eu tô querendo te ouvir, eu tô querendo poder fazer alguma coisa. Abre o jogo comigo. Será que o nosso BD do Léo, o preferido, o primogênito de Santiago Ferretti, vai ter coragem de falar toda a verdade pra Lorena? Porque nela namora Juquinha. Na primeira oportunidade, já liga ali, já resolve o problema. Ou já cria um novo. Dane-se, pai tem uma casa de farinha. Casa de quê? De farinha. É o nome que eles chamam pra aquele lugar. Que lugar? O lugar onde ele fabrica e falsifica os remédios que tá matando os pobres. Segundo andar, tá? Vocês agendaram visita? Desde quando a polícia agenda visita? Quero só ver a cara da Samira quando a gente colocar uma algema nela por ela ter levado a filha da Joelle. Olá, tudo bem? Bom dia. A gente tem um mandado de prisão preventiva em nome de Samira. Ela não veio hoje. E ela não disse qual foi o motivo? Não, eu tô atrás dela desde cedo e nada. Olha, se não é o policial, o namorado da minha ex-funcionária, é a sua nora, Ferete. Bom, desde que você não tenha vindo me entregar um convite de casamento, bom dia. Puxa, infelizmente não é dessa vez que eu vou te causar esse desprazer. A gente tem um mandado de prisão preventiva contra a Samira. Não sei onde ela tá. Que ela é uma traficante de bebês. Santiago Ferretti tem certeza que ele não esperava encontrar sua nora tão cedo, até porque o último encontro foi um tanto quanto cheio de emoções, foi de dar batedeira no coração, literalmente que ele quase foi pro cemitério, né? Mas geralmente gente ruim não morre fácil. Estão sabendo? Quem é você? Cadê o meu irmão que eu adorava? Você não adora mais? Eu não te conheço mais. Lorena, por isso que eu não te falei nada. Eu não quero que você sinta isso. Agora você falou, isso muda tudo. Você sabia que o nosso pai produz remédio falso? Tá matando um monte de gente, Léo. Você não se revoltou. Você não falou com ninguém. Por que você não falou comigo? Eu sempre soube que tinha uma coisa sórdida com meu pai, tinha alguma coisa... Lorena, meu pai tá me preparando pra assumir tudo isso. Quando ele me contou da casa de farinha, você acha que eu fiquei como? Surtei, eu achei que de alguma maneira, quando eu tomasse a frente, eu ia mudar isso. Até uma criança sabe que o que o nosso pai tá fazendo é um crime. Você escolheu manter em segredo essa história horrorosa. Agora, gente, a nossa família, essa família maldita, esses malditos Ferretti estão envolvidos nessa merda até o fim. Sim, então, por isso que eu acho que tem uma forma da gente reverter isso. E começa por você não falar nada pra Juquinha. É exatamente isso que eu vou fazer. Lorena, a gente vai botar nossa família na cadeia? A bola tava comigo, agora a bola tá com você. Você vai saber o que fazer. E pode ser que eu não seja esse irmão que você pensa que eu sou, mas pra mim você vai continuar sendo a irmã que eu amo. Leozinho, depois que conheceu Viviane, virou outra pessoa. Nasceu um ser novo ali. Porque ele não ligava pra absolutamente nada, a não ser a aprovação do pai. E aí essa Viviane chegou na vida dele e ele começou a pensar por conta própria. Recebemos uma denúncia anônima de que essa pessoa, Samira, vendeu um bebê. Isso não é fake news? Não é fofoca, nem fake news. A gente trabalha com evidências mesmo. Acho que o que está acontecendo aqui é que, mais uma vez, ao invés da polícia estar lá fora, revirando tudo para resolver esse caso,
tá aqui no meu escritório me assediando. Mas você tá incomodado com a presença da polícia na sua sala ou com a presença da namorada da sua filha? Eu tô incomodado de estar sendo tratado de você. Questões pessoais e passionais não podem ser colocadas acima do seu dever. Vamos voltar ao assunto. Onde tá a Samira? Não sei nada da Samira. Você quer saber, Paulinha? Acho melhor a gente ir. Detetive Hates. Heights. Você lembra muito do seu pai. Você conheceu meu pai? Claro que eu conheci o seu pai. Ele era muito parecido com você, um policial honesto, durão. Eu só fico pensando se as pessoas que gostam de você não têm medo que você acabe do mesmo jeito. Gente, como esse Santiago Ferretti é sonso. Se existisse um troféu de sonsidez, ele ganharia disparado todos os anos. Teria uma estante cheia. Porque, realmente, esse homem mente, manipula, engana e absolutamente se acha inatingível. Você conhece meu pai? Fala! Por que você tá falando o nome do meu pai? Fala! Maluco? É isso que ele quer? Tira o eixo, pô! Você limpa a boca pra falar do meu pai! Você sabe do meu pai? Juquinha, para. Porra, fica paradinho aí na porta, hein? O que você sabe da morte do meu pai? Vamos, que era isso que eles queriam. Você vai ficar dando mais munição pra ele. Vamos embora. Você tem sorte de eu parecer com meu pai, vagabundo. Que a dele tá guardado, você vai ver. Paulinho, você também, né? Fez exatamente o que ele tava querendo. Deu a isca dele. Eu sempre agi dentro da lei. Ela sempre tratou mal a Jerusi e agora vem falar do meu pai. Resolver isso lá fora? Resolver isso lá fora, tá bom? Baixa essa bola. Para de gritar. Foi mal, não, desculpa aí. Eu tô aqui vendo as sessões, eu pensei nessa sessão de 9 horas. Acho ótimo. Você acredita que seu pai nunca me convidou pra ir ao cinema? Cultura nunca foi o forte dele? Só preciso acabar de olhar com calma uma coisinha aqui. Que coisinha? Tô amando essa sua nova vida. Agora quero me livrar das coisas que seu pai me deu. Carro. Lembra aquele elétrico que eu andei outro dia? Agora eu tô pesquisando os modelos híbridos. Eu acho que tem tudo a ver com você. É, Zenilda, depois que ela acordou pra vida, virou outra pessoa mesmo, que antes vivia só em função de Ferretti, função de casa. Não que isso seja um problema, né? Viver em função de casa, cada um escolhe o que quer. Mas agora ela se sente melhor, né? Tá exercendo a profissão aí, ótima, independente. Nessa nova fase. Vamos passar na concessionária no caminho? Vamos. Quero ver de perto. Quem sabe fazer até um test drive. Uau! Casper não se abre comigo de jeito nenhum. Mas droga não é. Todo mundo já sabe que não é, porque a Juquinha já descartou essa possibilidade. Já deu pra ver como ele tá em relação a essas 3 graças. E agora ele tá mobilizado com esse tal desse Bagdá. Parece que ele realmente viu um potencial artístico grande nesse menino. Será que é por isso que o tio Casper tá diferente? Só resta a gente investigar pra tentar descobrir se tem algo a mais por trás de tudo ou não. Você sabe o que é isso aqui? Gente, olha aqui o que chegou. O mapa da casa de farinha. Onde os medicamentos falsos são feitos a mando da Fundação Ferretti. Se esse mapa tiver certo e ele der na casa de farinha, onde os medicamentos falsos são feitos, isso é gravíssimo. Eu vou representar ao juiz imediatamente um pedido de busca e apreensão. A linha do rego aqui, Sim. ó. Tá vendo? Sim. Regozijai-vos. Sabem que documento é este? Essa certidão de casamento com a Morena. O juiz acabou de expedir o mandado. Sinal verde pra invadir a fábrica de farinha? Isso. Fortes emoções vêm por aí, galera. Eles conseguiram, receberam a denúncia da casa de farinha e agora é só ir lá desbancar o Ferretti depois de tanto tempo, depois de tanto sangue na mão daquele homem. Tava com saudade pra rua. Boa. Santiago Ferretti, seu vagabundo, mentiroso, ladrão. Homofóbico. Tremei. Chegou a hora. Calma. O que seu irmão te falou pra te deixar agitada desse jeito? Mãe, eu vou direto ao ponto. O Léo me contou de um lugar chamado Casa de Farinha. Tudo gerido pelo ilibado comendador Ferretti. Eu já tô sabendo. Seu irmão, antes de falar com você, veio aqui, chegou aqui completamente desesperado, confuso. E é muito pior do que a gente pensava. Remédio falso, mãe. Gente lucrando a vida inteira com isso, mãe. Isso me enoja. Junto com o Rogério, a gente preparou uma denúncia anônima contra teu pai. Eu também pensei em falar com a Juquinha, porque se eu sei disso tudo, e eu não faço nada, eu viro cúmplice. Toda a família Ferretti vira cúmplice. Por que o Rogério não denuncia isso abertamente?
Porque ele sabe que o teu pai tem as costas quentes. Vou contar agora mesmo pra Juquinha. Oi, amor, pode falar. Meu amor, eu fiquei sabendo de um lugar chamado Casa de Farinha. Uma fábrica clandestina de remédios falsos ligada à Fundação Ferretti. Eu não posso falar muito agora, mas a gente acabou de receber uma denúncia anônima falando sobre isso. Enquanto a Juquinha já sabe de todo o rolê, a Lorena, o Léo, a Viviane, né, e todo mundo, a Lorena foi a última a saber de toda essa história. Realmente, aí, complicado. Mas pelo menos ficou sabendo e já fez o certo. A equipe tá se preparando aqui pra desmontar o esquema. Desculpa, se cuida, tá? Se protege. Fica tranquilo, tá? Te aviso qualquer coisa. Beijo. Beijo. A Lorena acabou de saber da Casa de Farinha e confirmou tudo da denúncia anônima. O cerco tá se fechando em torno do Ferretti, hein? Se liga, hein? É aqui, é a tal Casa de Farinha da Fundação Ferretti. Atenção, hein? Todo mundo atento, tem cuidado, hein? Paulinho, fechou? Todo mundo, o resto comigo na retaguarda. Encosta aí! Encosta! Parada aí! Todo mundo na parede! Todo mundo mão pra cima, vai. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu sou o delegado Jairo Barroso, responsável por essa diligência. Esse estabelecimento está sob custódia da Polícia Civil. Eu quero responsável legal ou técnico na minha frente aqui agora. Quero amostras de todos os medicamentos que são fabricados aqui nesse local. Não foi fabricado nunca nenhum medicamento aqui. Como é que é? E aquele maquinário todo é pra quê? A fábrica ela está sendo montada. Nossa intenção aqui é fabricar medicamentos populares que vão ser distribuídos para a população pela Fundação Ferretti. Ferretti, que não é bobo nem nada, né? Já vou contextualizar aqui para vocês. A Zenilda falou que ia denunciar o esquema. O Rogério falou que ia denunciar o esquema. O Léo falou que ia denunciar o esquema. Então, assim, gente, era só ele juntar por A mais B de que rolaria alguma coisa que ele precisaria fingir. Então, estamos aí na Casa de Farinha, que supostamente não existe. Beleza, então a gente vai checar isso que você tá falando aí pra ver se é verdade. Você fica de olho aqui, você abre essa caixa. Nada aqui também? Não, nada. Nem remédio falso, nem verdadeiro. Nenhum sinal de que algum remédio foi fabricado aqui algum dia. Achei que a gente ia derrubar o desgraçado de Ferretti. Mas se for verdade que o Santiago Ferretti fica distribuindo remédio de farinha pra gente carente, eu vou até o inferno atrás dele. Eu vim fazer uma denúncia. O assalto ou roubo de uma obra de arte na minha casa. Uma escultura Três Graças. Que quem mandou roubar seja meu ex-finado marido Rogério de Melo Dantas. Pensa comigo aqui. O seu ex-marido, ele ainda era dado como morto quando a escultura sumiu. Foi roubada da sua casa. Mas claro. Por que a senhora não fez um boletim de ocorrência na época do acontecimento? Perfeito. A gente esteve na sua casa no dia do acontecido e a senhora negou completamente. Sou sócia de uma fundação de muito prestígio. Eu não posso virar personagem de escândalos toda hora. Gente, a Arminda só foi na delegacia porque o Rogério foi fazer uma visitinha pra ela em comemoração ao muito tempo de casados que ele tem, colocou ela contra a parede e ela, com medo, já vem na delegacia arrumar alguma coisa pro lado dele. O seu sócio, Santiago Ferretti, por que ele não veio com a senhora prestar queixa? Ele tem coisas mais urgentes pra fazer, não é, delegado? Como a administração da Casa de Farinha. Quantas vezes eu vou ter que falar que eu não sei nada sobre isso? A Fundação Ferretti é reconhecida. Com certeza isso foi alguma invenção de algum invejoso que espero que a polícia descubra quem foi o bandido e me devolva a minha escultura Três Graças. Você sentia? Cheiro de mistério estranho. Então, o Dr. Ferretti deu um jeito de deixar tudo limpo pra não ser pego. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada nos negócios do meu pai. Esse remédio falso. Não é à toa que ele tem tanto contato, né, com gente de alto escalão. Eu tava falando com meu pai, ele deixou escapar discretamente que até no judiciário seu pai tem contatos. Eu não vou mais aceitar um centavo vindo dele. Você tem dinheiro guardado? Dinheiro sujo, de sangue. Eu já te falei que se você quiser, eu posso te bancar e ser sua sugar mommy. E nossa Juquinha camisa 10 ataca novamente. Ela não perde a oportunidade de deixar bem claro pra Lorena que se tiver algum imprevisto, ela banca, ela dá conta. Pior que isso, é incrível. Pronto, tá decidido. Então é isso. Fechou.
Mas eu acho que eu não tenho vocação pra isso, não, sabia? Não sei se eu volto pra faculdade de letra. Eu queria pegar o primeiro emprego que me aparecesse. Um emprego tipo aquele dali? Contrata-se garçonete. Que sincronia é essa? Não é? Mas você tem experiência? Eu trabalhei como garçonete num intercâmbio que eu fiz pro exterior. Tem experiência, ainda fala várias línguas? A candidata deve ser muito boa mesmo, porque tem até a gente. Tem mesmo. Eu vou considerar a gente. Nosso depoente tá chegando. Comendador Santiago Ferretti. Doutor Ferretti, nós precisamos esclarecer alguns pontos de uma denúncia anônima que chegou para nós. Como cidadão de bem que sou, eu sempre fico feliz em poder ajudar a lei. É, gente. Hoje nessa delegacia tem tudo pra pegar fogo aí dentro. Por quê? Por quê? Por que será? Juquinha, Ferretti junto, Ferretti sendo colocado contra a parede. Bom, fortes emoções vêm pela frente, bora acompanhar. Pode começar a falar sobre a Casa de Farinha. Casa de Farinha, realmente, o povo desse país gosta muito de um trocadilho. E o que vocês acharam lá, mocinha? É mocinha? É detetive Eduarda Fragoso. Não sei se você se lembra, a gente já se conheceu. Ah, não, é que a sua memória tava meio ruim ultimamente, né? Mas se você esqueceu, você pode perguntar pra sua filha, que no caso é a minha namorada. Nada irregular. Por que vocês me tiraram dos meus afazeres? Você nega que os remédios são falsos? Eu ganharia o que com isso, menino? Você não respondeu a pergunta. Você me trate como doutor. Sonha em ter uma intimidade comigo que jamais terá. O senhor garante que são todos verdadeiros. Tem uma conversa de homem para homem. Minha fundação, ela atende muitas pessoas. Além de homofóbico, Santiago Ferretti é um tremendo de um machista. Ele não suporta a ideia da Juquinha ser uma mulher, estar com a Lorena e ser uma policial. Gente, é notório na cara dele. Que homem estranho. Mãe, eu tô preocupada. Meu pai e a Juquinha juntos. A Juquinha sabe fazer o trabalho dela. Mas só não se esqueça Que o interrogado é o homem que expulsou a namorada dela de casa. Não esquece de me dar notícias dela depois. Beijo. Eu já deixei claro que não existe casa de farinha nenhuma. Vocês caíram num trote. Vocês fingem ser honestos, mas na verdade vocês estão trabalhando pro Rogério. Você pode acabar respondendo por desacato à autoridade. Eu já entendi que você estava só esperando uma oportunidade para resolver questões pessoais comigo. Nenhuma questão pessoal com o senhor. Eu sou apaixonada pela sua filha, sou correspondida e se você tem algum problema com isso, o problema é seu. Claro! O que você quer? Você quer se vingar porque eu tentei impedir que você estragasse a vida da minha filha? Dizem que quem é muito homofóbico, muito preconceituoso e etc., mau caráter não tem defensiva mesmo. Mas para esse restante é porque, no caso, faz parte da comunidade. Então, talvez Santiago Ferretti esteja se escondendo nesse doloroso armário por tantos e tantos anos. Me prende, policiazinho. O senhor veio aqui para conversar. E você, que tem o papai desembargador? Isso que você se sente no direito de me encarar. Você me acha uma pessoa cercada de privilégios, mas você é igual. Você só me encara porque você tem um papai desembargador. Aí você banca de heroínazinha. Você só age desse jeito porque... Porque você sabe que você não pode me atingir, né? Vamos nos ater aos motivos que trouxeram o Dr. Ferretti à delegacia. Eu queria que ficasse bem claro, Ferretti, que a investigadora Eduarda Fragoso, ela entrou aqui porque ela fez concurso. Aliás, como todos nós. Muito importante que vocês entendam que ela não tem nada a ver com vocês. Se vocês vacilarem, vocês vão ser punidos. Já ela não. Vocês agradeçam que eu não vou fazer uma queixa formal à corregedoria. Filho da mãe, isso sim. Você caiu na pilha dele, Juquinha. Pelo amor de Deus, eu tenho que ensinar também, tudo né? Vamos pra combinar um vocês. negócio? Era tudo isso que ele queria. Isso aqui de barato, delegado. Por favor, fiquem à vontade. Ainda bem que, bom, pelo menos na novela ainda existem muitos policiais que realmente estão preocupados com a justiça, né? Porque tem aquele exemplo da delegacia da Chacrinha que é um exemplo contrário. A gente vai falar sobre as Três Graças. Eu não lembro de muita coisa daquele dia, porque foi tudo muito rápido. Os bandidos chegaram, apontaram a arma pra gente, me levaram junto com a dona Josefa de refém. Os dois tentaram matar o Rogério há 5 anos atrás e agora de novo. Por isso que ele teve que sumir. Ele apareceu e 2 dias depois ele teve que sumir. Quer dizer que a doutora agora resolveu jogar contra o ex-marido? Quer dizer que agora eu decidi defender todas as pessoas que ele prejudicou. Presenciei o clima naquela casa. Era de opressão.
Ai, falando nisso, a gente precisa marcar um jantar, eu, você e a Lorena. Sem aquela torta de climão na Eu preciso ir, eu tô muito atrasada pro meu serviço. A Cláudia já passou da hora dela, viu? Obrigado, hein? Temos agora uma grande aliada. Então é isso, você acha que é definitivo esse afastamento da Vivi? Viviane não quer nem me ver pintado de ouro, Lorena. Tenta se colocar um pouquinho no lugar dela. Se eu descobrisse o que ela descobriu, pensa. Ela passa o dia inteiro dando remédio para aquelas pessoas. Depois ela descobre que o namorado dela não só sabia daquele esquema, mas fazia parte dele. Impressionante como a vida da Lorena mudou completamente, a cabeça dela deu uma clareada depois que ela saiu da casa do Ferretti. Então, acho que se o Leonardo fizesse o mesmo, fosse arrumar algum emprego, talvez ele teria mais clareza na vida dele. Eu vim aqui te atrapalhar no teu primeiro dia de trabalho. Nada. Você é meu irmão. Também cheguei cedo porque eu queria sacar um pouco o movimento. Tô tão orgulhoso de você, sabia? Eu também tô feliz. Só de não depender mais daquele dinheiro sujo do nosso pai é uma alegria tão grande na minha vida. Viviane me fez enxergar o mundo de uma outra forma. Antes eu parecia tipo uma inteligência artificial. Parece que eu acordei pra vida. Eu sei como é. Comigo e com a Juquinha foi a mesma coisa. Você nunca acreditou no nosso pai, Lorena? Claro que não. Então? Deixa eu te falar uma coisa, Léo. Ser o filho favorito, às vezes é uma maldição. Isso tudo é responsabilidade do nosso pai. Mas também não dá pra gente ficar colocando a culpa de tudo pra cima dele. A gente cresceu. Absurdo. A Viviane presa. Realmente essa delegacia da Chacrinha é uma extensão da sala daquele vagabundo do Ferretti. Que ela foi presa sob acusação de venda de remédios falsos. Ligaram ela a Consuelo. Gente, quanto mais cavuca nesse buraco, pior fica a situação. E aí a tendência é que a ponta mais fraca se rompa primeiro, ou seja, o lado dos pobres, né? Aí depois os grandões caem. Moradora da Chacrinha, presa há alguns dias com uma alta quantidade de dinheiro comprando remédio verdadeiro. Não ia ficar nem um pouco impressionada se esses remédios falsos fossem fabricados naquela fábrica inativa que a gente encontrou. Sabe o que acontece? O Ferretti, ele percebeu o burburinho de todo mundo lá. O que ele fez? Jogou essa bomba no colo dos desafetos dele. Foi isso que E a ele fez. Viviane é inimiga 2 vezes, né? Pronto. Porque sabe dos remédios falsos e também porque namora o Léo, o filho dele. E a senhorita é namorada da filha dele, pelo amor de Deus, é só o que eu lhe peço. Seja cuidadosa. Ter medo é aquele filho da mãe, isso sim, eu não. Você é petulante, menina. Seja cuidadosa. A Juquinha, essas máscaras são muito usadas no carnaval. Teve um dia que a gente entrou aqui no seu escritório e eu vendo. Vocês não se importam, mas a gente sempre entra pra fazer umas impressões. Onde você comprou essa máscara? E vamos de torta de climão. Eu fico pensando aqui. A Lorena não tem mais cara pra continuar aí. A Juquinha só tá fazendo o trabalho dela, mas poxa, que situação mais chata essa daí. Desculpa, melhor a gente conversar amanhã. O fato dessa máscara ser igual não quer dizer que é a mesma, né? Claro. Vou estar lá. Então serão 2 Negronis e 1 Martini, é isso? Um Negroni pra você. A madame já escolheu? Que eu vou querer uma dose da minha namorada com uma porção extra de beijinhos. Será que tem? Felizmente, isso a gente não vai ter no cardápio. Vocês fazem delivery? Porque eu queria muito uma porção de beijinhos lá em casa. Tô trabalhando. Tá arrasando no primeiro dia. Tô achando tão fofo você vir me visitar no meu primeiro dia. Perder por nada nesse mundo, amor. Experimentando o saboroso gosto da independência. A gente vai se organizar. Agora é oficial, Lorena entrou para o clube do CLT. Gente, maravilhoso, né, ver ela trabalhando. Ela passava o dia inteiro em casa, nada contra isso, né, até porque a condição dela permitia, mas agora ela tá descobrindo novos ares. Falando em trabalho, eu vou ter que ir amanhã de manhã, tenho que chegar cedo. Tem alguma coisa a ver com meu pai, não? A gente ainda não consegue provar. Imaginei. Antes de tudo, eu gostaria, por favor, de acrescentar isso aqui aos autos. Que isso, Zenil? Isso é a sentença de nulidade da morte presumida do meu cliente. Aproveitando esse momento surpresas, eu queria entregar isso aqui para vocês. Tudo indica, isso é um dossiê completo da Casa de Farinha, planilha de repasse de verbas a agentes de órgãos reguladores. Deu minha hora.
Como assim? Vou embora, ué. Descansar um pouco? Mas ó, vocês vão os dois embora? Vamos deixar aqui? Você sabia que somos pessoas e precisamos dormir, comer e ao dentista... Namorar. Depois que o delegado Jairo perdeu a mulher e agora tem a amante, que agora é mulher, ele só quer passar tempo nessa delegacia. E aí ele quer arrastar a Juquinha, que já tem pouco tempo com a Lorena, pra essa furada também. Ainda bem que os dois ali tem um joguinho, de cintura, né? Pra dar uma chegada nele e falar, não é bem assim que funciona, meu amigo. Eu tinha que aproveitar isso aqui pra pedir a prisão preventiva daquele safado do Ferretti. É isso o que eu vou fazer. Ai, pai, eu nunca vi essa galeria tão bem decorada. Tão bonita essa tua paciência com quem tá começando, a tua generosidade. Ah, olha ela, namoradinha de policial, achando bacana bandidos por aqui. Eu acredito sim que todo mundo tem o direito de recomeçar a vida. Bom, sobre convidados, você chegou a convidar o Comendador Ferretti. Comendador Ferretti é uma figura de proa da nossa sociedade. Eu concordo. Depois é um bom momento pra vocês se redimirem com ele. Depois daquele jantar que vocês tocaram o terror, o coitado foi até pro hospital. Coitado. Acho que também é uma oportunidade, assim, pra você se redimir com seu pai, né? Fazer as pazes. Meu ex-pai. Lô, a gente convidou todo mundo que tava na lista. Tem a Xênica, que é da comunicação da fundação. E a Juquinha também, né, Lô? Claro. Tô indo entregar o convite pra ela agora em mãos. Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. Estamos tendo cenas de piscina de louquinha. Gente, como pode, né? Cada dia fica melhor. Veremos mais detalhes das duas juntas com essa intensidade e amor agora sobre a água e debaixo dela. Can I be of service? Something to work with. Turn on the light. Eu não acredito que a gente conseguiu esse tempinho pra gente se curtir. Eu tava tão louca por isso. Tava louca, não aguentava mais aqueles depoimentos intermináveis da delegacia. Mas você tira tudo de letra. Tem o meu melhor. Tudo que você faz é maravilhoso. O quê? Posso começar pelo beijo? Amor, aquele senhor tá olhando pra gente. Deixa pra lá, sempre vai ter um amargurado querendo se intrometer no amor dos outros. Amor, ele tá vindo pra cá. Aí dele que mexe com a gente, que eu prendo ele. Quer alguma coisa? Meu nome é Michelangelo. Será que isso daí vai ser mais um homofóbico que a Juquinha vai ter que prender? Que nem aquele babaca do restaurante aquele dia. Gente, porque o que não falta, né? É gente querendo se meter na vida dos outros. Cuidado, a própria vida ninguém quer, mas se meter na vida do outro, aí vira uma beleza. Mas pode chamar de Michele. Eu tava olhando vocês ali da cadeira. E? Eu fiquei tão sensibilizado. Que bonito o carinho que uma demonstra pra outra. Obrigada. Eu passei a vida inteira sem poder falar abertamente sobre a minha sexualidade. Eu tinha muito medo de sofrer violência. Sinto muito. E quando eu vejo vocês assim, jovens, amando assim, eu achei uma coisa tão linda. Muito obrigada. Mas saiba que a gente atravessou muita coisa pra estar vivendo esse amor. O que a gente pode garantir é que a gente vai continuar lutando. O tempo já passou. Eu vivo solitário. Você tem uma vida linda, você é linda. Ah, para. Não desiste do amor. E se você quiser, a gente tá por aqui. A gente pode ser sua amiga. Vamos sentar ali. Por essa aí eu me surpreendi. Tá vendo, gente? O tanto que a representatividade ela é importante? Porque mais pessoas vão se sentir tocadas por essa representatividade. E a partir disso, elas vão se sentir mais confortáveis para mostrar quem são por dentro. Gente, veio todo mundo mesmo. Meu pai veio. Mas a minha mãe é muito elegante mesmo. Se fosse eu, já tinha voado pra cima da Arminda. Da hora que o Rogério e o Ferretti vão se atracar. Amor, e se a gente for lá? Cumprimentar meu pai assim, de mão dada, ou eu assim, puxando a tua cintura? Eu até tinha pensado nisso, mas acho melhor a gente não roubar a cena. Agora, e o artista? Ele deve ter os motivos dele, né? Eu aceito. Obrigada. Boa noite, 1 minuto da atenção de todos. A exposição homenageia uma das minhas grandes paixões. As Três Graças, uma obra que me orientou não só como artista, mas como crítico de arte. Senhoras e senhores, aqui
na Galeria Casper da Mata, a honra de apresentar a vocês a obra máxima de Giovanni Aranha, As Três Graças. E o Casper, sem noção, ataca novamente. Ele não tá nem aí pra mais nada, né? Traz uma escultura roubada pra casa dele e expõe na frente de milhares de pessoas algo que é roubado. E ainda assim age com a maior naturalidade. Essa é a definição de loucura. E aí, amor, pra quem você tá ligando? Paulinho, né? As três graças estão aqui, ele precisa saber disso. Eu vou falar com o João. Paulinho, você não viu minha mensagem? Tô na galeria e o Casper acabou de expor as três graças. Tem certeza que não é uma réplica? Casper é o cara mais obcecado por essa escultura do mundo. Você acha que ele ia se confundir? E o que você vai fazer agora? É agir, né? Fazer o que qualquer policial faria. Não foi assim que você me ensinou? Faz isso. Eu daqui a pouco tô aí contigo, tá? Desculpa, moço. A culpa foi minha. Não. Eu sei que todos vocês devem estar muito curiosos para saber de que maneira eu cheguei até esta obra-prima. Na verdade, entretanto, vocês só saberão quando eu resolver escrever o meu livro de memórias. Na verdade, você vai ter que explicar isso já na delegacia. Aí, me diz, o que adiantou? Ele fez toda essa exposição, maior gasto, maior mistério. Foi lá, evento, maior sucesso. Aí ele vai lá e tira a venda de algo roubado e expõe pra todo mundo que tá ali na galeria dele. E aí vai preso. Porque você tá preso pelo roubo das três graças. Que isso, Duda? Você vai prender meu pai? Estrangedor, meu Deus. João Rubens, você também tá detido. Não pensem que eu tô feliz em fazer isso, mas é o meu trabalho. O crime é um crime e precisa ser punido. Então, você tá confessando o crime, Casper? Não estou confessando nada. Estou dizendo que tudo vai ser esclarecido no seu devido tempo. E no momento eu não pretendo resistir à sua ordem de prisão. Só peço que vocês aguardem aqui ao lado, enquanto o reforço policial não chega. Eles, pelo visto, voltaram à ativa em grande estilo. A dona de vocês chegou. O dono? Você falou dona? O dono sou eu. Eu comprei as três graças. Eu a trouxe pro país. Legalmente. Eu paguei todos os impostos. Foi impressionante. Eu dei voz de prisão pro Casper, ele nem ligou. Casper tá fora do normal. Nós vamos levar os dois presos. Eu já avisei isso pra eles. Olha o que você fez. Esse é o sonho de uma vida, Maggie. Gente, não tem mais o que dizer a respeito do Casper. É aceitar a loucura dele e ponto final. Porque ele realmente é como um drogado que procura suprir a sua demanda. Só que no caso dele é por essa obra de arte. Por mim, eu posso até morrer. Não queria que isso tivesse acontecido. O Casper e o João Rubens sempre foram tão legais comigo, aí eu vou lá, prendo os dois. Quem tinha que ter sido preso ontem à noite era Santiago Ferretti. Ontem, antes de encontrar vocês lá na galeria, alguém atirou em mim. Tiraram na caixinha das alianças, chefe. Mas não podemos nos precipitar. O Paulinho partiu pra cima do Ferretti na sala dele, em plena fundação. E agora Um falso estraga toda a investigação. Meus pais não mereciam isso. Robô tem que prestar satisfação pra polícia, pra justiça. Célia, coisa do Casper. Ver aquela cena dos dois sendo tirados daqui da forma que foram. Doeu muito também. Seus pais me acolheram no momento que eu mais precisei. E logo a minha namorada prende eles. Isso que dá, né, Lu? Namorar policial. Lucélia, que tal você ficar quietinha? Só um minuto. Que comentário, cada comentário que você faz. A Juquinha também não teve culpa de nada. Eu sei. Ela só tava fazendo o trabalho dela. Você aceita morar comigo? Você tá falando sério? E chegamos a mais um final de vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, hype bastante esse vídeo, comente, se inscreva no canal, indique para outras pessoas também e nos vemos daqui uns dias na próxima.